Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista, título superior de anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesia, sou responsável pela residência de anestesiologia da Beneficência Portuguesa de Santos, em São Paulo, e tenho doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre manuseio de anticoagulantes e antitrombóticos no perioperatório. A utilização de anticoagulantes e ou antiplaquetários, ou também chamados antitrombóticos, se deve ao maior risco que alguns pacientes apresentam de formar trombos de agregados de células no intravascular que podem então ocluir, tamponar aqueles vasos sanguíneos, impedindo que o fluxo sanguíneo chegue ao seu destino, ou seja, aquele tecido que receberia aquele sangue para receber nutrientes e oxigênio, acaba não recebendo, já que o vaso sanguíneo ficou ocluído. Então, esses pacientes que têm maior risco de apresentar isso, que são os pacientes portadores de válvulas cardíacas, pacientes idosos com algumas patologias como diabetes mellitus, hipercolesterolemia, pacientes portadores de varizes, entre outros, esses pacientes apresentam um risco aumentado e alguns deles necessitam, para que não apresentem ou que não voltem a apresentar, se já apresentaram alguma vez, a oclusão de vasos sanguíneos. Então, esses pacientes que têm risco de desenvolver essas complicações, como embolia pulmonar, acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, por obstrução vascular, aqueles que apresentam trombose venosa profunda, se eles já apresentaram uma vez, eles são ainda de maior risco de apresentar de novo. Então, esses pacientes fazem uso dessa medicação. Se por um lado essa medicação oferece a proteção contra a formação desses coágulos, desses trombos, por diminuir a capacidade de formação deles, eles também diminuem a capacidade de hemostasia. Aquele paciente que tende a ter um sangramento maior, ele vai ter um sangramento mais facilitado ainda se durante a utilização dessa medicação. Por isso, durante o período pré-operatório, muitas vezes temos que orientar esse paciente a suspender essa medicação pelo risco de hemorragia em alguns procedimentos cirúrgicos. Né? Aquela cirurgia de grande porte que tende já a ter um sangramento aumentado, esse sangramento se intensifica se houver coincidência de utilização dessa medicação. Para entender bem o funcionamento dessa classe de medicamentos, precisamos entender o que é a hemostasia. A hemostasia se divide em dois momentos principais, a hemostasia primária e a hemostasia secundária. A hemostasia primária começa no momento em que ocorre a lesão de um vaso sanguíneo qualquer, seja por um trauma acidental, por um trauma cirúrgico, um corte qualquer. Essa é a parede interna do vaso sanguíneo, chamado endotélio, quando se lesa, expõe o chamado tecido subendotelial, que contém algumas substâncias chamadas fosfolipídios e a proteína de von Willebrand. São substâncias que têm a capacidade de atrair e prender as plaquetas que passam por ali. Ao mesmo tempo, ocorre um estímulo à contração. Por estímulo miogênico, aquela musculatura lisa daquele vaso lesado, ele se contrai, tentando reduzir o fluxo sanguíneo naquela região lesada, para tentar evitar perda maior de sangue. Isso é um fenômeno natural. Então, ocorre a resposta miogênica, com vasoconstrição, e a exposição do tecido subendotelial, que vai provocar a adesão de plaquetas que passam por ali. Existem receptores na parede da plaqueta que têm a afinidade por essas proteínas. Então, esses receptores se ligam ali e provoca o que provoca a chamada adesão plaquetária. A plaqueta, quando se adere ali, ela sofre uma ativação e começa a liberar alguns grânulos que têm substâncias, como, por exemplo, o tromboxânia 2, que vai ativar outras plaquetas que passam por ali, provocando o depósito de mais plaquetas no fenômeno chamado agregação plaquetária. Então, já temos aqui a vasoconstrição, provocada pela resposta miogênica à lesão
do vaso e, depois disso, a adesão e, em seguida, a agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária ela forma um conjunto que visa tamponar aquela região lesada para diminuir a perda sanguínea. Ao mesmo tempo que isso acontece, então, começa a haver ativação de outros fenômenos que vamos ver em seguida, que é o início da hemostasia secundária. Essa formação de trombo ela pode se perpetuar e provocar até a oclusão desse vaso em algumas situações, em alguns pacientes que têm dificuldade de equilíbrio entre os fatores formadores e diluidores e destruidores desse coágulo. Então, esse coágulo ele tem que ficar ali até o momento da cicatrização. Depois ele é desnecessário, ele tem que ser dissolvido. Então, a hemostasia primária acontece nesse primeiro momento, como o próprio nome diz, e envolve essas três ações, esses três fenômenos: a vasoconstrição, a adesão e a agregação plaquetária. E para a gente entender como age cada uma das drogas que atuam na hemostasia primária, a gente precisa entender que, como foi dito, durante os fenômenos de adesão e agregação plaquetária, as plaquetas vão sendo sucessivamente ativadas, vão produzindo substâncias que têm o poder de continuar ativando outras plaquetas e se agregando umas às outras. Então, na ativação da plaqueta, ocorre liberação de alguns grânulos intraplaquetários para o exterior, que são liberados ali na corrente sanguínea e vão ativando outras plaquetas. Essas substâncias são o tromboxane A2, já foi mencionado, e o ADP. O tromboxane A2 vai ativar outras plaquetas, provocar a aproximação entre elas e assim sucessivamente. Esse tromboxane A2 ele é produzido a partir do ácido araquidônico, que é liberado da membrana da plaqueta pela fosfolipase, e essa fosfolipase A2, e esse ácido araquidônico ele é ativado ou transformado pela ciclooxigenase em tromboxane A2 no interior da plaqueta. Esse tromboxane A2 fica estocado em vesículas, em grânulos, que então é liberado na ativação plaquetária. O tromboxane A2 ele tem a sua produção reduzida pela utilização do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico tem a capacidade de se ligar de forma permanente à ciclooxigenase, inativando por completo aquela plaqueta. A plaqueta tem uma vida média de 10 dias. Durante esses 10 dias, ela tem essa capacidade normalmente de produzir o tromboxane A2 e outras substâncias que são envolvidas na formação desses agregados plaquetários. E quando você utiliza o ácido acetilsalicílico, inativando completamente aquela plaqueta, o tempo de vida daquela plaqueta vai ser importante no planejamento de suspensão do ácido acetilsalicílico, se essa suspensão for programada durante a cirurgia. É preciso entender que, apesar daquela plaqueta ter 10 dias, ela, quando inativada, ela pode ter 1, 2, 10 dias de vida, e se ela estiver próximo do 10º dia de vida, ela já vai estar próxima do momento em que ela vai ser fixa e removida pelo tecido hematopoético, então, principalmente o baço, etc. Então, dependendo do tempo de vida daquela plaqueta, ela vai ser bloqueada precocemente ou tardiamente, mas o tempo de suspensão do ácido acetilsalicílico, se ele for programado, é entre 5 a 10 dias, 5 a 7 dias, porque ao mesmo tempo que aquelas plaquetas estão sendo bloqueadas pelo ácido acetilsalicílico que eu administrei agora, outras novas plaquetas estão sendo produzidas e há uma renovação constante. Então, não precisa suspender por 10 dias. 5 a 10 dias seria suficiente na suspensão da aspirina, se isso for programado. Na maioria das cirurgias, não há necessidade da interrupção do ácido acetilsalicílico, já que hoje, pelos guidelines mais recentes,
não há mais indicação da utilização do ácido acetilsalicílico como prevenção primária de fenômeno tromboembólico. Só se o paciente já apresentou algum fenômeno, e aí sim vai começar a prevenção secundária. Essa prevenção secundária ela é tão importante que a gente só suspende o ácido acetilsalicílico em situações muito especiais, como cirurgia intracraniana, cirurgia neurológica de coluna, ressecção transuretral de próstata, e alguns autores aconselham a suspender em cirurgia intraocular, não cirurgia oftalmológica de superfície. Só aquelas que têm risco de sangramento que seja impossível de ser tratado de maneira eficaz e assim leve a risco de morte ou de perda de um órgão importante. Então, o ácido acetilsalicílico, em geral, ele não é mais suspenso, mas se for suspender, tem que suspender de 5 a 7 dias, porque há uma inativação permanente da ciclooxigenase daquela plaqueta. Então, precisa ter um tempo de renovação para uma eficácia, uma eficiência razoável de hemostasia em cirurgias que há risco de sangramento importante. Tá? Então, em geral, a aspirina que age bloqueando a ciclooxigenase, permitindo que haja uma redução da produção do tromboxana 2, tem a sua ação suspensa no tempo ideal, quando for necessário suspender, mas não há necessidade de suspensão na maioria dos casos. Outras drogas que atuam na hemostasia primária são aqueles bloqueadores dos receptores P2 e Y12, que são alguns irreversíveis, se ligam a esses receptores plaquetários de forma irreversível, que são as cianoperidinas, a ticlodipina, clopidogrel, prasugrel. Esses precisam ser suspensos também com um tempo hábil de 5 a 7 dias, dependendo da substância, para que haja a recuperação da função plaquetária, e isso deve ser feito em algumas situações específicas e em outras não. Existem condições em que há a utilização da dupla terapia antiplaquetária com associação de ácido acetilsalicílico e um bloqueador desses receptores P2 e Y12, e que, dependendo da indicação, por exemplo, colocação de stent, vai ter um tempo ideal de suspensão, e essa suspensão para cirurgia eletiva vai ter que respeitar o tempo necessário de manutenção dessa associação de drogas. Mas quando ela for suspensa, ela deve respeitar o tempo da sua meia-vida de ação, né? Não o tempo de meia-vida de concentração plasmática, porque mesmo depois que não existe mais concentração plasmática do ácido acetilsalicílico ou dos cianoperidinos, eles estão ainda agindo por ligação irreversível nos receptores ou na ciclooxigenase, no caso da aspirina, que é um tempo bastante prolongado. Então, necessita de renovação das plaquetas. Em relação a outras drogas que atuam nos receptores P2 e Y12, como o ticagrelor e o cangrelor, a ligação é reversível, então o tempo de suspensão é um pouco menor. Em relação a outras substâncias ainda que agem na hemostasia primária, temos os inibidores dos receptores 2B, 3A, que são receptores envolvidos na adesão e agregação plaquetária. Temos os anticorpos monoclonais que agem se ligando ali, como, por exemplo, a abciximab, que é uma droga que age nesses receptores, e temos algumas moléculas sintéticas, como o epifibatide e o terofiban, que agem também nesses receptores. Além deles, também agindo na hemostasia primária, temos as fosfodiesterases. Elas agem inibindo a produção de ADP e, assim, como não há ADP, não há ativação dos receptores P2 e Y12, então há um mecanismo diferente de atuar naquele mesmo receptor. Essas são as substâncias que agem na hemostasia primária e que necessitam, em algumas situações,
de terem a sua utilização modificada no perioperatório, e é preciso conhecer esses fatores. Aqui é a representação esquemática da localização ou do ponto de ação de cada uma das substâncias que agem na hemostasia primária. Temos os bloqueadores dos receptores P2 e Y12, aqueles receptores do ADP, receptores plaquetários, tanto as cianoperidinas quanto os bloqueadores não permanentes, né, desses receptores, o cangrelor e o cagrelor, que agem aqui então nos receptores P2 e Y12. Os demais agentes que agem nos receptores de glicoproteína 2B3A, o ácido acetilsalicílico agindo aqui, bloqueando o ácido, a ciclooxigenase, que impede a metabolização do ácido araquidônico, a tromboxana 2. Apesar dos guidelines se sucederem com algumas mudanças periódicas, segundo resultados de trabalhos mais recentes, os últimos guidelines sugerem, como foi dito, a não suspensão do ácido acetilsalicílico, como está demonstrado nessa tabela, aqui na seção de aspirina. Então, mostrando que não devemos suspender a aspirina em quase nenhuma situação, somente as mencionadas anteriormente, e a suspensão das cianoperidinas entre 5 a 7 dias, com o retorno após cirurgias menores, em torno de 24 horas após o término da cirurgia, e cirurgias maiores, com maior potencial de sangramento, de 24 a 48 horas. O ticagrelor, que, como foi mencionado, a ligação aos receptores da P2 e Y12, receptores da ATP, pelo ticagrelor, é uma ligação que é reversível, então a suspensão de 3 a 5 dias, tanto em cirurgias menores quanto maiores, cirurgias menores também retornando após 24 horas e cirurgias maiores com maior potencial de sangramento entre 24 e 48 horas. Algumas situações especiais devem ser mencionadas quando do comentário do manuseio do antiplaquetário no período perioperatório. Primeira pergunta, se o indivíduo já vem em utilização de algum deles. Se não vem, não é para iniciar. O período perioperatório deve ser um período de segurança máxima pelo risco de sangramento, principalmente em cirurgias de maior risco de sangramento. Então, se ele não vem utilizando o antiplaquetário, ele não deve iniciar nesse período. Se ele vem utilizando, a pergunta ele utiliza como hemostasia primária? Ele nunca apresentou nenhum fenômeno tromboembólico? Então, se ele vem utilizando e o seu risco de fenômeno tromboembólico é muito grande, segundo o médico assistente, a pergunta a seguir existe um risco importante de sangramento, e se houver sangramento, mesmo que não seja grande, existe risco importante de perda de função vital, como nas cirurgias intracranianas, cirurgias de ressecção transuretral de próstata, onde a hemostasia seria muito dificultada. Então, nessas situações, deve ser suspenso o antiplaquetário se é prevenção primária. Então, se é prevenção primária e o risco de sangramento é muito grande, deve ser suspenso. Se a prevenção é secundária, as perguntas seguintes são: esse indivíduo teve uma síndrome coronariana aguda nos últimos 12 meses, então ele deve continuar com essa terapia, a não ser em situações muito especiais, como nas mencionadas de sangramento em território nobre, onde a manutenção ou não da terapia antiplaquetária deve ser discutida com o cardiologista do paciente. Obviamente, se a cirurgia de emergência, não vai ter tempo hábil de suspensão, então deve ser prosseguido o procedimento de emergência e, em caso de sangramento importante, deve ser reposta a plaqueta, já que, em caso de sangramento, a falta da plaqueta ativa, mesmo que a contagem seja normal, é provavelmente a causa desse sangramento aumentado. Então, se tem sangramento aumentado, provavelmente a reposição de plaqueta pode corrigir esse déficit da hemostasia primária.
mas se não há risco importante de sangramento e essa terapia antiplaquetária pode ser mantida, né, cirurgias superficiais, cirurgia de menor porte, mas se a cirurgia de maior porte e o risco de sangramento é real, e essa programação de suspensão deve ser discutida com o cardiologista e, idealmente, se há a possibilidade, se postergar o procedimento até que se completem os 12 meses de tratamento preventivo desse paciente, já que ele vem em prevenção secundária. É um tratamento importante para esse paciente que já apresentou uma síndrome coronariana aguda. Então, se puder esperar 12 meses, é mais seguro para ele. A outra situação esse paciente apresenta stent, ele tem uma doença cardiovascular ativa. Se ele apresenta, então ele vai apresenta uma doença cardiovascular ativa, pergunta se ele tem stent ou não. Se ele não tem stent, então ele deve continuar da mesma forma que na síndrome coronariana aguda, com a sua terapia de maneira segura, a não ser que apresente risco importante de sangramento, e aí também vai ter que ser discutido com o cardiologista ou postergado a cirurgia até um momento mais seguro para esse paciente. Então, se ele não apresenta stent, ele pode continuar com a sua terapia, salvo exceções, como foi dito anteriormente. Por outro lado, esse indivíduo ele pode apresentar um stent. E se ele apresenta um stent, ele vai precisamos saber se esse paciente apresenta esse stent do tipo medicamentoso ou não. Se é do tipo medicamentoso, ele deve manter pelo menos durante 6 meses a terapia dupla antiplaquetária. Se a cirurgia se faz necessária de uma maneira emergencial, a cirurgia deve ser realizada, já que não vai ter tempo hábil de suspensão. Mas numa cirurgia eletiva, devemos esperar pelo menos 6 meses para a manutenção de uma segurança maior para esse paciente que vem com esse stent implantado, um stent medicamentoso. Se ele não apresenta tempo suficiente para essa segurança de 6 meses, então deve ser discutido com o cardiologista se pode haver ou não uma reestruturação desse planejamento da terapia antiplaquetária e pode ser abreviado esse tempo de dupla terapia por um máximo de 3 meses, para que esse paciente que eventualmente pode apresentar uma doença oncológica com necessidade de interrupção o mais breve possível, e isso vai ser discutido com o cardiologista. E se esse paciente apresenta um stent do tipo não medicamentoso, ele deve permanecer pelo menos durante 4 semanas com a terapia dupla antiplaquetária, e se a cirurgia pode ser adiada, então deve esperar esse tempo. Se não pode ser adiada pela gravidade do caso, como disse, uma doença oncológica, etc., então deve ser discutido com o cardiologista a menor maneira de se abreviar essa terapia antiplaquetária de maneira que seja seguro para esse paciente. De forma mais ou menos simultânea à hemostasia primária, ocorre também o início da hemostasia secundária. A hemostasia secundária se inicia pela ativação do fator 7, que, ainda inativo, quando entra em contato com o fator tecidual, que é uma proteína subendotelial, ele é ativado e o fator 7 ativado, vai ativar o fator 9 e o fator 10. O fator 9 é a última forma, é a última etapa de ativação do chamado mecanismo ou via intrínseca de ativação do sistema de coagulação. E o fator 10 inicia a via comum de ativação dos fatores de coagulação, da cascata de coagulação. Então, o fator 10, quando ativado, ele ativa o fator 2, que é a protrombina, que se transforma em trombina, e a trombina vai ativar o fibrinogênio, que é o fator 1, transformando o fibrinogênio em fibrina.
os monômeros de fibrina vão então se agregar mutuamente, formando uma teia de sustentação para o agregado plaquetário. Existe uma série de outras reações, como a ativação do fator 13, também pela trombina, que vai formar uma estabilização, vai dar mais sustentação a esse agregado, esse polímero de fibrina. Além disso, a trombina ativa outros fatores também. Ele vai ativar o fator 8, o fator 8 vai ativar o fator 9, e é uma aceleração e uma multiplicação dessa formação de teia de fibrina que visa essa estabilização do coágulo. Da mesma forma, ocorre também uma ativação de sistemas regulatórios dessa coagulação. Existe a ativação do chamado inibidor da via de fator tecidual, que visa a inibição da ativação do fator 7 e do fator 10, para que não haja um excesso de ativação. Da mesma forma, ocorre a produção ou aumento da ativação de heparina, que vai ativar tanto esse inibidor do fator, da via do fator tecidual, como também vai aumentar a atuação da antitrombina 3, reduzindo também a ativação desses fatores. Outros fatores também, como a ativação da trombomodulina, vai reduzir a ativação do fator 5 e do fator 8 através da ativação pela ação das proteínas C e S, que são cofatores um do outro, e ativam a trombomodulina com a interveniência da trombina e do cálcio e também de fosfolipases, que vão atuar reduzindo a ativação do fator 5 e do fator 8, fazendo com que haja um balanço entre os fatores de coagulação mencionados na cascata anterior e esses fatores que são fatores de anticoagulação. Eles trabalham num equilíbrio para que haja na hora da lesão tecidual, haja a formação de trombo, mas que esse trombo não seja produzido de maneira excessiva. E a complexidade da cascata de coagulação não para por aí. A trombina, ela, além de ativar o próprio fibrinogênio, a fibrina, ela também ativa o fator 11, relacionado à via intrínseca de coagulação, ativa o fator 8, ativa o fator 13, que dá o fator estabilizador da coagulação, ativa plaquetas, tem efeitos endoteliais também, mas também tem ação sobre o fator 5, e o fator 5 ativado vai ativar o fator 10, que também é via intrínseca de coagulação, mas também vai ativar a proteína S e a proteína C em relação, que já tem uma relação com mecanismos contrarregulatórios, enquanto todas as outras ativações produzidas pela trombina mencionadas, fator 11, fator 8, fator 5, são ativações relacionadas a mecanismos pró-coagulatórios. A ativação da proteína C tem relação contrarregulatória, tem uma relação com mecanismos de anticoagulação, como foi dito anteriormente. Então, a própria trombina, ela trabalha gerando ações pró-coagulatórias, mas também ativando mecanismos contrarregulatórios. E também ocorre no final desse processo todo, ou mais ou menos simultaneamente, começa a haver a ativação do plasminogênio. O plasminogênio é ativado por fatores teciduais que transformam o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina, então, vai degradando aqueles monômeros de fibrina, fazendo com que haja a dissolução do coágulo, para que não haja obstrução daquele vaso sanguíneo. Ao mesmo tempo, ocorre a ativação pela heparina circulante ou pelos heparinoides naturais, ocorre a ativação da antitrombina, que vai então promover a inativação de alguns fatores de coagulação, principalmente os fatores 2, 7, 9 e 10. Também aqui ocorre a ativação pela trombomodulina, como foi dito anteriormente, que em associação com a própria trombina vai ativar a proteína C, que como seu cofator, que é a proteína S, vai ativar
vai inibir o fator 5, o fator 8, reduzindo então a capacidade de ativação da via intrínseca e assim diminui a aceleração e multiplicação da ativação de fatores de coagulação. As substâncias que atuam na fase secundária, na hemostasia secundária, são chamados anticoagulantes. São divididos em vários grupos. Um deles é o grupo dos bloqueadores ou antagonistas da vitamina K e impedindo que a vitamina K se ligue aos seus pontos de ação no fígado, impede então a sua função, que é a função de cofator na maturação de fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, e das proteínas anticoagulantes, que são as proteínas C e S. Assim, quando você começa a utilizar o varfarin, ele impede essa maturação dessas substâncias. Inclusive, temos que ter muito cuidado no início da sua ação, já que a meia-vida das proteínas C e S são mais curtas, essas meias-vidas, e assim você tem inicialmente um desequilíbrio entre os fatores de coagulação e as proteínas anticoagulantes, mantendo durante um certo período os fatores de coagulação sem o seu controle contrarregulatório da proteína C e S. Então há uma necessidade, muitas vezes, de se iniciar, junto com o varfarin, algum anticoagulante associado, como por exemplo heparina de baixo peso molecular, até que ocorra o alargamento do INR, mostrando que o varfarin já conseguiu o seu efeito e assim se interrompe a terapêutica associada. Da mesma forma, quando se interrompe a administração do varfarin, as proteínas que não estão sendo maturadas necessitam de ser então produzidas e maturadas e necessita então de uma renovação daquela vitamina K que tem que ser administrada algumas vezes para que haja uma aceleração dessa maturação. Quando você suspende o varfarin, embora ele tenha uma meia-vida curta, o bloqueio da vitamina K impede que haja uma imediata substituição de fatores de coagulação inativos pelos fatores de coagulação ativados. Então, muitas vezes, durante 3, 4 dias, o INR ainda não voltou ao INR, que é o alvo terapêutico desejado. Também nesse caso, muitas vezes há uma necessidade de eu quero suspender o varfarin para a cirurgia daqui a 5 dias, então eu interrompo o varfarin hoje e espero 4, 3, 5 dias para que haja um retorno do INR a valores pelo menos inferiores a 1,5 para que seja realizada a cirurgia sem grande risco de sangramento. Então essa é a estratégia que se utiliza em relação ao varfarin. Em relação aos outros anticoagulantes, temos também o grupo dos heparinoides, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada e o fondaparinux, que agem de maneira indireta, impedindo a ação ou intensificando a ação da antitrombina 3. E a antitrombina 3, então, vai inibir a ativação do fator 10. Então, o fondaparinux e as heparinas, eles têm uma ação indireta de bloqueio do fator 10 por ação não sobre o fator 10, mas uma ação indireta. Eles agem ativando, intensificando a ação da antitrombina 3, que faz então com que haja uma inativação ou impede que haja ativação do fator 10. Esse é o mecanismo de ação dessas substâncias. Temos ainda os novos anticoagulantes de ação direta, que são tanto os anticoagulantes que agem inibindo ou bloqueando o fator 2, são os bloqueadores da trombina, como também os anticoagulantes diretos que agem de forma direta sobre o fator 10, como o apixaban, o rivaroxaban e outros, que têm então a ação direta bloqueadora sobre o fator 10.
Então, nesse diapositivo, temos uma representação esquemática do mecanismo de ação de alguns dos anticoagulantes. Os bloqueadores da vitamina K, como dissemos, eles impedem, por ligação à vitamina K e inativação dela, que ela atue na ativação ou na maturação de alguns fatores de coagulação, como o 2, o 7, o 9 e o 10. Então, essa é a forma de ação dos bloqueadores da vitamina K, como o varfarin, que é um cumarídeo, como foi dito. O dabigatrano tem uma ação direta sobre a trombina, impedindo a ativação dela, então bloqueia a ação da trombina e faz com que haja redução da capacidade de formação da fibrina, já que essa trombina inativada não vai conseguir tornar o fibrinogênio, transformar o fibrinogênio em fibrina. Os heparinoides, assim como o fondoparinux, atuam via antitrombina 3, provocando, aumentando a ação dessa antitrombina 3, os heparinoides, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada e o fondoparinux, agem então de forma indireta, fazendo com que a antitrombina inative tanto a trombina como principalmente o fator 10. Tá? O apixaban, o rivaroxabano, são bloqueadores diretos do fator 10, então eles não precisam da antitrombina 3 e tem essa ação direta. Inclusive, em relação à heparina e ao fondaparinux, eles podem, em pacientes que não têm a antitrombina, por deficiência genética, por exemplo, eles não têm a sua ação implementada, já que eles precisam da antitrombina para aumentar essa ação da antitrombina na sua ação de inativação do fator 10. Indivíduos que vêm em utilização de heparina não fracionada devem ter a sua heparina suspensa, interrompida, para a realização de cirurgia com grande risco de sangramento, aquelas cirurgias de porte médio ou grande, cirurgia sobre neuroeixo, ou cirurgia de neurocirurgia intracraniana, ou outras cirurgias que possam acarretar em grandes perdas sanguíneas, ou mesmo com pouca perda sanguínea, mas cuja formação de hematoma possa trazer um dano importante a esse paciente. Então, a heparina, se ela vem sendo utilizada de forma intravenosa, ela deve ser interrompida cerca de 4 a 6 horas antes do procedimento e deve ser feita a dosagem, idealmente, do tempo de tromboplastina parcial ativado com normalização do INR. Idealmente, principalmente em pacientes de maior risco, a realização do tempo de coagulação ativado deve ser realizado antes da realização da cirurgia, para garantir que esse tempo de coagulação ativada tenha retornado aos seus valores normais, entre 70, 80 até 120 segundos. Aí sim pode ser realizada a cirurgia, intervenções sobre neuroeixo, etc. Naqueles pacientes que vêm recebendo a heparina não fracionada subcutânea, o tempo de interrupção deve ser ainda maior, já que a absorção subcutânea ela é um pouco mais prolongada. Ela deve ser interrompida 8 a 12 horas antes do procedimento. E naqueles pacientes que foram submetidos à intervenção do neuroeixo, a dose de heparina até 5.000 unidades intravenosa pode ser retornada ou subcutânea 1 hora após a manipulação do neuroeixo, ou para realização de anestesia ou cirurgia, instalação de catéter ou manipulação dele para administração ou remoção. Então, com doses de 5.000 unidades, ela pode ser retomada 1 hora depois dessa manipulação. E as doses maiores, 5.000 2, 3 vezes, ou 10.000 unidades, esse retorno da administração deve ser bem mais prolongado, cerca de 6 a 12 horas após essa manipulação. Em casos onde o indivíduo vem recebendo a heparina e apresente sangramento importante ou ele vai ser submetido a uma cirurgia de emergência, a reversão do efeito da heparina é feita com a administração da protamina. Se há dúvida quanto ao tempo ou dose da heparina,
É importante que se tenha a noção de que para cada 1 miligrama de heparina, você vai administrar para reversão 1 miligrama de protamina. A conversão pode ser feita para cada 1 ml de heparina, que vai ter 5.000 unidades, você pode ter 5.000 unidades ou 50 miligramas, você vai administrar 50 miligramas de protamina, que está em uma ampula de 5 ml. Então, para cada 1 ml de heparina, você vai administrar 5 ml de protamina, para esses 5 ml de protamina inativarem aquele 1 ml de heparina, porque em termos de miligrama isso vai ter equivalência. Mas pode ser feita ainda a adaptação segundo o tempo de administração. Se essa administração for feita, a heparina foi administrada a menos de 30 minutos, a dose é essa, é 1 miligrama de protamina para 1 miligrama de heparina, lembrando que 1 miligrama de heparina tem 100 unidades. Se o tempo de administração for entre 30 a 60 minutos, reduz-se um pouco a dose, cerca de 0,5 a 0,75 de protamina para cada 1 miligrama ou 100 unidades de heparina, e na tabela desse diapositivo pode ser visto as adaptações para outros intervalos de tempo. É importante que se tenha esse cuidado, porque, embora seja importante a administração da protamina nessas situações, a administração de doses muito altas de heparina, de protamina, pode inverter a situação. A protamina em doses muito elevadas pode, inclusive, deixar de ter a sua ação bloqueadora de heparina apenas e ter uma ação direta anticoagulante por mecanismos acessórios próprios da protamina. Aí, além disso, a protamina em doses muito altas pode também levar à hipotensão, o que deve ser evitado na maioria dos pacientes. Indivíduo que vem à utilização de heparina de baixo peso molecular e tem uma cirurgia programada e de alto risco hemorrágico deve ter a sua suspensão por um tempo que vai depender da sua forma terapêutica. Se a heparina é utilizada de forma profilática, na dose de 30, 40 miligramas a cada 24 horas, ela deve ser suspensa 12 horas antes do procedimento. Se a dose é uma dose aumentada, uma dose terapêutica e não profilática, é feita em 2 tomadas diárias ou na dose de 1 miligrama por quilo de peso, a suspensão tem que ser 24 horas antes, para dar tempo de reversão do seu efeito. Ele não tem agente reversor e não tem forma de se medir de maneira confiável se o efeito da heparina de baixo peso molecular já se extinguiu. Então, tem que seguir a farmacocinética. Se vem a utilização de dose profilática, a suspensão 12 horas antes do procedimento, e se é a dose terapêutica, tem que ser interrompida cerca de 24 horas antes do procedimento e ou de manipulação do neuroeixo. Se por acaso foi feita a administração de anestesia intratecal ou peridural, há uma necessidade, ou mesmo em caso de cirurgia com risco hemorrágico pequeno a moderado, há possibilidade do retorno da heparina de baixo peso molecular 4 a 6 horas após o procedimento. No caso do retorno da heparina, se a programação é para retorno da heparina em doses terapêuticas, ela deve ser iniciada apenas 24 horas após. Se é feita a primeira dose da heparina de baixo peso molecular 4 a 6 horas depois do procedimento de manipulação de neuroeixo, anestesia, colocação de catéter, retirada do catéter, enfim, qualquer manipulação, o retorno da heparina de baixo peso molecular deve ser feito 4 a 6 horas depois. Se há a intenção de retornar com a dose terapêutica, a segunda dose de heparina de baixo peso molecular só deve ser administrada 24 horas após o procedimento. Tanto em relação à heparina de baixo peso molecular quanto em relação à heparina não fracionada, é importante que indivíduos que vêm recebendo
essas substâncias, principalmente se já vem recebendo há mais de 5 dias, a contagem plaquetária é importante no pré-operatório, porque muitas vezes esses indivíduos evoluem com plaquetopenia, a plaquetopenia induzida pela heparina. E essa é uma situação bastante delicada em que há a aglomeração plaquetária, o agregado plaquetário formado por ação de fator plaquetário 4, que ao se associar com a heparina, ele se transforma num apteno e gera uma reação autoimune importante com agregação plaquetária, formando muitas vezes fenômeno tromboembólico importante, apesar da contagem plaquetária estar reduzida. Isso é uma contraindicação formal à retomada de terapia com esses agentes, com a heparina de baixo peso molecular ou não fracionada, uma vez que isso pode induzir a crises gravíssimas de fenômenos tromboembólicos e, no caso de pacientes que apresentem essa situação, a retomada de tratamento anticoagulante deve ser feito com outras drogas. Uma das opções é o Fondaparinux, como vamos ver a seguir. Como dissemos, o Fondaparinux age de maneira semelhante à heparina. Age aumentando a capacidade da angitrombina 3 de bloquear ou inativar os fatores de coagulação, principalmente o fator 10. Então, o fator 10 inativado permite que haja evita que haja uma formação fácil de polímero de fibrina, tornando então os agregados plaquetários mais facilmente dissolvíveis. O Fondaparinux é administrado de maneira subcutânea, são ampolas com 0,5 ml contendo 2,5 mg. As doses até esse valor de 2,5 mg devem ser suspensas 36 horas antes de cirurgias com grande potencial hemorrágico. Indivíduos que têm o clearance de creatinina menor que 50 ml por minuto devem ter essa interrupção ainda mais prolongada, por pelo menos 72 horas. E nos indivíduos que recebem doses elevadas, acima de 2,5 mg diários, há uma contraindicação à manipulação do neuroeixo, não deve ser feita a anestesia nem raquidiana, nem principalmente peridural, e no caso dessas doses elevadas, elas devem ser suspensas 4 dias antes das cirurgias. Essas orientações são semelhantes tanto para gestantes quanto para pacientes que venham a ser submetidos a cirurgias que possam necessitar ou se beneficiar de bloqueio profundo. Em relação aos bloqueios superficiais, eles não contraindicam, não há necessidade de suspensão do Fondaparinux, e a reinstituição da medicação pode ser feita na sequência da cirurgia sem problema. Mas o Fondaparinux deve ser suspenso antes de cirurgias com grande potencial hemorrágico. Então, doses até 2,5 mg por dia são suspensas 36 horas antes da cirurgia, quando há essa indicação. Se há um clearance de creatinina reduzido, abaixo de 50 ml por minuto, suspender pelo dobro do tempo, 72 horas, e em casos de doses elevadas que contraindicam a anestesia do neuroeixo, para a cirurgia deve ser suspenso 4 horas antes, se houver grande risco hemorrágico. Aqui mais uma figura nesse diapositivo mostrando as ações de vários dos fatores de coagulação, mostrando a trombina ativando vários outros sistemas, inclusive ativando o inibidor do fator tecidual de ativação do plasminogênio. Então, é uma forma que ele tem de impedir a própria fibrinólise, já que ele vai atuar ali sobre o plasminogênio, inibindo a sua ativação à plasmina e assim tendendo a manter esse coágulo estável por um tempo mais prolongado. E temos ali, então, a representação esquemática do mecanismo de ação dos anticoagulantes diretos, inibidores do fator 10,
como o apixaban, rivaroxaban, e o inibidor direto do fator 2, ou trombina, que é o dabigatran. Então, esses são os mecanismos de ação dessas duas substâncias que estão representados aqui nesse diapositivo. Indivíduos que vão ser submetidos à cirurgia e vêm recebendo os anticoagulantes diretos, bloqueadores do fator 10, como a apixabana e rivaroxabana, é necessário que saibamos como está a função renal. Se apresentar a função renal reduzida com clearance de creatinina até 30 ml por minuto, essa suspensão deve ser programada pelo menos 24 horas antes, em cirurgias de pequeno a moderado risco hemorrágico ou de 48 horas se o risco hemorrágico for elevado. Indivíduos que têm uma redução ainda menor que 30, entre 15 e 30 ml por minuto, devem ter suspensão dos bloqueadores do fator 10 cerca de 36 horas, pelo menos 36 horas antes da cirurgia, com baixo ou moderado risco hemorrágico, e 48 horas se o risco hemorrágico é maior. E indivíduos que apresentam clearance de creatinina inferior a 15 ml por minuto não devem receber esses bloqueadores os bloqueadores do fator 10. Indivíduos em uso de dabigatrana devem ter essa droga suspensa por um tempo que vai variar segundo o risco hemorrágico. Aqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com pequeno risco hemorrágico devem interromper a dabigatrana um dia antes e retornar um dia depois. Cirurgias com grande risco hemorrágico devem ter a dabigatrana suspensas 2 dias antes e retornar 2 dias depois. Mas se por acaso esses pacientes apresentam um clearance de creatinina reduzido, abaixo de 50 ml por minuto, a dabigatrana deve ser suspensa em cirurgias de pequeno risco hemorrágico 2 dias antes e em grandes riscos, com cirurgias com grande risco hemorrágico 4 dias antes. Então é importante que se saiba se o risco hemorrágico é pequeno ou grande e se o paciente tem uma função renal adequada. Se a função renal estiver preservada, então suspende em cirurgia de pequeno risco hemorrágico um dia antes e retorna um dia depois da cirurgia. Cirurgia com grande risco hemorrágico suspende 2 dias antes, volta 2 dias depois. E se tiver um clearance reduzido abaixo de 50 ml por minuto, então suspende 2 dias antes na cirurgia de pequeno risco hemorrágico e 4 dias antes nas cirurgias de grande risco hemorrágico. Não há teste que nos indique se a resposta da dabigatrana está reduzida ou não. Pode ser tentado em algumas situações, pacientes obesos, diabéticos, grande risco de complicação tromboembólica, a tentativa da realização do tempo de tromboplastina parcial ativado, mas ele não é muito fidedigno nesses pacientes. Não há necessidade de ponte com a utilização de heparina ou outra substância na suspensão da dabigatrana para preparo para a cirurgia. Eventualmente, se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de aparelho gastrointestinal, ou se ele já apresenta algum problema que sugira que está tendo dificuldade de absorção da dabigatrana, então pode ser feito, nesse caso especial, a ponte com a utilização de alguma outra substância anticoagulante e até o retorno da função gastrointestinal normal para que haja então a cobertura enquanto o paciente não está podendo receber sua dabigatrana de maneira segura. Nas situações emergenciais, onde o paciente vem apresentando alguma droga de alguma dessas classes de antitrombóticos e antiplaquetários, muitas vezes há que se fazer o tratamento emergencial de um paciente sangrando ou daquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte. No caso dos antiplaquetários, tanto o ácido acetilsalicílico, bloqueador da ciclooxigenase, o caso dos bloqueadores dos receptores P2Y12, o caso dos bloqueadores dos receptores 2B3A, a utilização de reversores
é, é, é dificultada pela ausência de agentes de ação direta. Porém, pacientes que vêm em utilização de uma dessas substâncias e apresentam sangramento espontâneo ou cirúrgico, há a indicação de utilização de reposição com concentrado de plaquetas, mesmo naqueles pacientes que apresentam contagem plaquetária normal. Ele pode ter a quantidade de plaqueta normal, mas essas plaquetas estão inativadas ou estão com sua função reduzida graças à utilização dos antiplaquetários. Paciente que vem a utilização de varfarin e apresenta sangramento espontâneo ou não, ou que vai ser submetido a uma cirurgia com risco moderado ou elevado de sangramento, há que se fazer a reposição com concentrado de complexo protrombínico ou concentrado protrombínico associado à vitamina K, ou na falta do concentrado protrombínico, se não há disponibilidade, pode ser feita a utilização também de plasma fresco congelado na dose de 15 ml por quilo de peso. Nos pacientes que vêm a utilização dos novos anticoagulantes de ação direta, há a possibilidade também de, em caso onde não se haja disponibilidade dos reversores diretos, como o idarucizumab, no caso da bigatrana, ou andexanet, no caso dos antagonistas do fator 10, pode ser feita a tentativa de utilizar ou concentrado de complexo protrombínico ou de plasma fresco congelado, mas aí é uma tentativa de exclusão, né, no caso do sangramento importante, ou no caso do paciente ser submetido a uma cirurgia com grande risco hemorrágico, que normalmente vai ser feito só se for em caso de emergência. E na possibilidade de reversão, então, se o indivíduo vem em utilização da bigatrana, o seu reversor direto é o idarucizumab, se administra 5 mg por via intravenosa, são 2 frascos de 2,5 mg em 50 ml. Então, essa é a droga reversora da bigatrana. No caso do paciente que vem em utilização de bloqueador direto do fator 10, como a apixabana ou rivaroxabana, a utilização da andexanet, onde há disponibilidade, é feito segundo o tempo e a dose utilizada. Indivíduos que vêm em utilização dessa substância, mas ela já foi administrada há mais de 8 horas, a dose de andexanet é menor, são 400 mg com um débito-alvo de 30 mg por minuto, e depois uma manutenção de infusão venosa de 4 mg por minuto durante 120 minutos. Então, são utilizados nessa estratégia de baixa dose, são utilizados 5 frascos de andexanet de 200 mg. No caso do indivíduo que vem utilizando ou a apixabana em doses pequenas, abaixo de 5 mg, ou rivaroxabana abaixo de 10 mg, a dose também é essa, a dose baixa, independente do tempo de utilização. E naqueles que vêm utilizando doses maiores, ou apixabana acima de 5 mg, ou rivaroxabana acima de 10 mg, ou se a dose é desconhecida, utiliza-se então a dose elevada se a administração foi feita num tempo menor de 8 mg. Então, aí se administra 8 mg com a sequência de 8 mg por minuto durante 120 minutos para tentar a reversão desse agente anticoagulante de ação direta do tipo bloqueador do fator 10. Então, de maneira geral, para o paciente que vem em utilização dos anticoagulantes de ação direta, a suspensão vai ser feita ou não de acordo com o risco cirúrgico e o risco tromboembólico desse paciente. Então, vai ser feita uma avaliação de risco-benefício da suspensão ou não desses pacientes. E segundo essas tabelas apresentadas nesse diapositivo, então temos aqui os riscos hemorrágicos maiores ou menores e os riscos tromboembólicos maiores ou menores. Cirurgias como cirurgia menor odontológica ou cirurgia dermatológica, oftalmológica superficial, endoscopia, são procedimentos considerados de pequeno risco hemorrágico e que não contraindicam a manutenção dos anticoagulantes
de ação direta. Aqueles pacientes de risco moderado de sangramento, como implante de marca-passo, cirurgia de ablação de foco de arritmia, biópsia de próstata, então esses pacientes apresentam já um risco moderado. E aqueles pacientes com indicação de cirurgia cardiovascular ou torácica, cirurgias ortopédicas maiores, neurocirurgia, são considerados pacientes de alto risco e devem, na maioria das vezes, ter a suspensão do anticoagulante garantido. Não se indica nessas suspensões a utilização de ponte para interrupção do anticoagulante de ação direta e a substituição por outra droga, já que eles têm uma farmacocinética bastante confiável. E naqueles pacientes que têm alto risco tromboembólico, então evitar o máximo a suspensão, a não ser naquelas cirurgias que têm um alto risco de sangramento, e esse sangramento pode levar a uma perda importante de função de órgão importante, uma alteração neurológica, uma sequela neurológica, ou uma perda importante de função que pode levar à morte desse paciente. Então, avaliar o risco-benefício. As cirurgias de menor risco de sangramento não há necessidade de suspensão, pode ser mantido o anticoagulante. As cirurgias de risco moderado vão ser avaliadas caso a caso. Se há grande risco de fenômeno tromboembólico, há a indicação de manutenção, e o risco tromboembólico vai ser avaliado segundo história pregressa de acidente vascular encefálico há menos de 3 meses, paciente com alto score na classificação de Chades-Vasque, e assim sucessivamente. Pacientes com alteração genética nos fatores de coagulação, deficiência de proteína CS, doença de Leiden e outras, que têm grande risco de fenômeno tromboembólico. Então, esses pacientes podem ter a sua avaliação mais tendendo a manter o anticoagulante do que suspender, e assim sucessivamente. Essas são algumas fontes utilizadas na confecção do vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem. Um grande abraço.